Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Micael Melo, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Utah, no condado de Salt Lake City. E eu gravo aqui vídeos trazendo a minha realidade para vocês, dando conselhos, conversando, mostrando, como eu acabei de dizer, a minha realidade. Eu não tenho de maneira nenhuma a pretensão de querer ser o dono da verdade, cada um tem a sua verdade. E principalmente em relação às suas experiências, à sua vida aqui nos Estados Unidos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho uma série de vídeos aí que mostram um pouco do meu dia a dia. Você deve estar percebendo aí que eu gravo o vídeo dirigindo e mostrando as ruas aqui de onde eu moro e conversando com vocês. Geralmente eu não edito os vídeos porque aqui o tempo falta para esse tipo de coisa. Mas hoje eu vim aqui pegar minha filha na escola e resolvi gravar para vocês e conversar sobre a importância de pesquisar o estado que você vai morar antes de imigrar para os Estados Unidos. E eu elenquei aqui alguns itens que você tem que pesquisar, a meu ver, antes de migrar para os Estados Unidos. E a primeira coisa que você deve observar antes de migrar é o clima do estado que você vai morar. Eu não sei qual é a sua realidade aí no Brasil, em que clima você vive aí. Eu morava no Nordeste e o clima lá no Nordeste era extremamente quente. Talvez você more no sul do país e o clima seja mais frio. Eu moro em Utah e o estado de Utah é um estado bastante seco, né? Aqui é um deserto, clima desértico. No verão é muito quente e no inverno é muito frio. Então há uma amplitude térmica muito grande aqui no estado de Utah. Mas você tem outras opções aqui nos Estados Unidos, como o estado da Califórnia, que é um clima mais moderado. Você tem o estado da Flórida, que é um clima mais quente. Você tem uma ideia, o estado da Flórida chega a fazer 40 graus no verão, como aqui também costuma fazer 38, 35 graus. Você tem também o estado de Michigan, que é o estado mais frio dos Estados Unidos. Então, diante dessas opções, você vai ver o que se adapta melhor a seu gosto, a sua realidade ou seu desejo, né? Em segundo lugar, você tem que ver e considerar que estado lhe oferecerá a melhor oportunidade de trabalho. Eu não sei o que você faz no Brasil, talvez você trabalhe em TI, ou você talvez trabalhe na construção, ou quer vir trabalhar na construção, e você tem que fazer uma pesquisa para identificar qual estado vai lhe dar mais oportunidade de trabalho. É muito importante você verificar a economia do estado, pesquisar sobre a economia, se o estado está em expansão econômica ou retração. Então você tem que verificar essas questões antes de imigrar, né? O que eu posso dizer, por exemplo, é que o estado de Utah, nós hoje estamos vivendo uma fase de expansão da economia. Então o estado de Utah está vivendo uma fase de expansão da economia. Você tem outros estados também nos Estados Unidos, e aí você pode fazer uma pesquisa e verificar o que é melhor para você. O terceiro ponto que você deve considerar no seu planejamento de imigração é verificar qual estado tem o melhor custo de vida. Apesar de que nos Estados Unidos eu creio que não há assim uma diferença muito grande entre os estados, a não ser o estado da Califórnia e o estado de Nova York, New Jersey, que você vai ter um custo de vida bem mais elevado, mas é importante que você verifique que estado vai lhe dar um melhor custo de vida, principalmente para iniciar uma vida nova. Lembrando que você vai trazer dinheiro brasileiro para começar uma vida aqui nos Estados Unidos. Então você tem que pesquisar sobre habitação, sobre imposto, sobre
como adquirir um carro, qual o valor médio do carro que você vai adquirir, qual o valor da alimentação. Então você tem que pesquisar sobre custo de vida. O quarto ponto que eu elenquei que é importante que você pesquise antes de vir para os Estados Unidos, antes de migrar, é em relação à qualidade de vida. Você tem que pesquisar o estado que lhe dê uma melhor qualidade de vida. Você tem que pesquisar aspectos como educação, segurança, saúde, né? Opções de lazer, o que você gosta de fazer. Se você gosta de atividades ao ar livre, Utah é excelente para você. O estado de Utah é o estado que concentra mais parques nacionais de todo o país, né? Que você tem a neve no inverno, você tem um hiking no verão, as caminhadas, você tem os parques, os lagos. Então, em Utah você tem uma variedade de atividades. Aí você vai para a Flórida, que tem os parques, né? Então, cada estado tem seus atrativos e é bom você pesquisar sobre a qualidade de vida do estado que você pretende imigrar. O sexto ponto que eu separei para falar com vocês é sobre a política imigratória. Então, você tem que pesquisar um estado que a política imigratória seja mais favorável para você. Por quê? Porque você é um estrangeiro em um país que vai receber você e tem determinadas regras que você tem que atentar. Então você tem que procurar um estado que facilite mais a vida da sua família, a sua vida, por exemplo. Você tem que procurar um estado que lhe dê uma carteira de motorista. A meu ver, pode ser que uma carteira de motorista para você não seja importante. E aí você prioriza o transporte público. Então você tem que medir esses aspectos para identificar qual o melhor estado para você com base na política migratória. Você tem que ver um estado também que não persiga os imigrantes, né? Que não haja perseguição contra os imigrantes. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados perseguem os imigrantes. Eu já ouvi falar histórias do Texas, da Flórida, de Michigan, de outros estados, mas você tem muitas opções aqui de estados que protegem os imigrantes. Por exemplo, a Califórnia, o estado de Nova York, o estado de Utah também, apesar de não ser um estado santuário, aqui você tem algumas facilidades, como a carteira de motorista, como as instituições sociais que dão alimentos, saúde. Então você tem que fazer essa pesquisa para chegar a uma definição qual o melhor estado no aspecto de políticas imigratórias nos Estados Unidos para que você possa imigrar. Outra questão importante que você deve analisar é em relação ao transporte público, né? Apesar de que, pelo meu conhecimento, quase todos os estados você precisa de um carro, a não ser o estado de Nova York, que tem um transporte público eficiente, mas você deve pesquisar sobre a rede de transporte público daquele estado que você deseja imigrar. E aqui nos Estados Unidos, geralmente o transporte público é bem escasso. Eu estive na Flórida, eu vi lá que a rede de transporte público é muito precária. Aqui no estado de Utah, nós temos uma rede de transporte público que, a meu ver, é mais bem equipada do que a Flórida, mas também deixa a desejar em diversos aspectos. Aqui no estado de Utah, nós temos trens urbanos que levam de uma região da cidade a outra, que fazem o transporte intermunicipal, mas vai estar sempre dependendo do cronograma de trens, que é bem espaçoso entre um e outro trem. Então, pessoal, eu trouxe esse conteúdo para você, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, me perdoe, mas esse é o meu ponto de vista em relação a que estado você deve escolher, o meu ponto de vista em relação aos pontos que você deve considerar para escolher um estado aqui nos Estados Unidos. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer, desejar as bênçãos do Senhor para você e até a próxima. Um abraço.